tá? Esse silêncio, China e Rússia, pode ser uma fala de um avanço do conflito que o Trump diz que não vai acontecer? É um avanço porque eles estão calados, mas estão agindo. A China fez uma lei que atingiu diretamente os Estados Unidos. Nós sabemos, eu já falei isso aqui, a China é a maior detentora de terras raras do mundo e ela aumentou em 100% a taxa de exportação das terras raras que os Estados Unidos precisam desesperadamente. E, em resposta, os Estados Unidos falou que, se não mudar até o fim do mês, eles vão aplicar de novo taxa de 100% na China. A China entrou em celeuma no Mar do Pacífico, no Oceano Pacífico, com os filipinos. A Rússia fez um ataque gigantesco agora, de novo, essa semana, na Ucrânia, matou vários civis e de novo, fez um ataque de drones em número absurdo. Então, assim, estão calados. Eu não acredito nem que estão calados, doutor Alex. Eu acredito que estão ofuscados pelas notícias do Oriente Médio. Eu acho que houve uma ofuscação, não uma ocultação proposital. Acho que o assunto de Oriente Médio ficou tão evidente, tão forte, tão grande, que as outras notícias meio que perderam a força. Nós ouvimos falar muito do Oriente Médio, do 3 e Atlas, essas coisas. E as outras notícias foram ficando em segundo plano. Então dá a impressão de que está havendo silêncio, mas silêncio é uma coisa que não está havendo. E o 3 de Atlas, meu amigo, né? Porque agora o pessoal já bateu aí, né? Pelo menos eu vi uma meia dúzia dizendo que, de fato, não é natural, mas que aquilo é artificial. E agora? Veja, é que estão dizendo muita coisa. Eu quase postei agora há pouco esse vídeo aqui, ó. Não sei se vocês. Eu cheguei a dublar o vídeo, mas. Espera aí. Eu vou só passar aqui, porque aí eu não vou postar ele, mas aqui a gente consegue mostrar. Porque eu tive dúvida da informação que ela está dando. Viu o que saiu sobre o Atlas 3i? A ESA classificou 2 fotos do objeto interestelar que só serão públicas em 2099. ESA é a Agência Espacial Europeia. 74 anos de silêncio. Com a NASA parada, as esperanças sobre o Atlas 3i ficam com Europa e China. Quando passou por Marte, a ESA só publicou um breve vídeo em stop motion e nada mais. Nem comunicado, nem imagem nova. Até um pesquisador independente revisar os arquivos públicos da ESA. Lá achou algo não mencionado: dezenas de fotos do Atlas 3i da missão ExoMars. Mas uma nota de rodapé muda tudo. A agência diz que essas imagens só serão liberadas em abril de 2026. E o mais inquietante, 2 foram classificadas até janeiro de 2099. 2 fotos que ninguém poderá ver. Ninguém sabe o que contém. Sem explicação ou comunicado oficial. Só a data nos metadados do portal da ESA. E o Sorolasco C3 publicou um vídeo do Sol com 2 objetos não identificados se aproximando. Nos mesmos dias em que as agências espaciais silenciam sobre o Atlas 3i. Viu o que saiu sobre o Atlas? Então você vê, por que eu não publiquei? Antes de publicar, às vezes eu dou uma pesquisada para ver, como ela disse, eu pesquisei bem fundo, não consegui confirmar essa informação de que tem 2 fotos lá. Eu até fui no banco de dados da PSA, da ESA, que é o Planet Stellarium, alguma coisa da agência, que é onde ficam os metadados. Não achei essa informação de que está classificado 2 fotos até 1999. Ou 1999 já passou. Até 2099, daqui a 74 anos. E nem que vai ter outra até abril. Não achei mesmo. Então, quando vejo que tem informação que não dá para confirmar, eu prefiro
né? Às vezes eu posto lá, o pessoal já começa a dizer que eu estou postando fake, então, para evitar, eu às vezes não posto, mas eu decidi passar aqui. Mas o que me chamou a atenção aqui não foi esse tipo de informação que seria o assunto principal do vídeo, foi o que ela falou no final, que tinha um objeto gigantesco em direção ao Sol, que foi filmado e que não foi divulgado. E que é um objeto muito grande que está em direção ao Sol. Tem, inclusive, uma filmagem que eu também... É por isso que eu estou falando, tem muita coisa sendo dita, e não dá para a gente dizer que é ou não é, mas que um flare solar veio diretamente em direção ao 13 Atlas. Quando tocou no 13 Atlas, ele desapareceu das câmeras, né? Não deu para filmar por causa do calor, e acharam que, quando passou um tempo, aquilo já tinha passado, ele estava intocável. E os desenhos, no final, apareceram desenhos mais claros naquela filmagem que passaram do 13 Atlas, como que tivesse curvas bem desenhadas. Então, assim, tem muita coisa assim acontecendo em relação ao 13 Atlas que qualquer coisa que a gente diz acaba sendo especulativo, porque é tanta informação que eu acho que já estão inventando coisas sobre ele. Por isso que eu estou tentando evitar ao máximo comentar assuntos que são um pouco teóricos ainda a respeito disso, até porque essas agências, principalmente a NASA, mas a ESA está seguindo esse padrão, a chinesa... Eu até estou estranhando, os russos estão quietíssimos sobre esse assunto, o Musk, que tem um monte de coisa... Ninguém que poderia estar falando alguma coisa está a falar disso. Então, a gente põe um pouco assim o carro no ponto morto e fica de olho. No meio dessa celeuma, apareceu aí um profeta europeu, ou pelo menos alguém, né, parecendo ser profeta, ou cientista, falando de uma peste nas águas. Tu chegou a acompanhar isso? Ele está Não... mandando a galera guardar água potável, Ah, né? E está dizendo que já as águas do planeta, a nível planetário, elas vão estar adoecidas. Então, você vê que são muitas informações. Como eu falei, esse outro profeta brasileiro, que vem dizendo que vai ter a Terceira Guerra Mundial, né? Afirma isso, afirma da invasão do Brasil. Então, assim, tem muita coisa. E a invasão seria por islâmicos e não pelos Estados Unidos, pelo norte. Então, assim, tem tanta informação que a gente fica assim, fica difícil você filtrar. Se todas essas profecias se cumprirem, o mundo acaba semana que vem, né? Então, assim, é tanta profecia e tanta gente falando que o mais importante agora é a gente se apegar a aquilo que é bíblico e aquilo que é informação, vamos dizer, segura. Então, o que a gente tem? Por exemplo, eu falei que ia falar um pouco, eu falei de Ciro, né, de Trump como Ciro, e não falei, por exemplo, do Jared Kushner, que está saindo dessa situação que aconteceu agora em Israel e Egito, como ele é conhecido, para você ter uma ideia, no meio dos poderosos, o apelido dele é o Mecânico, no primeiro mandato. Por quê? Porque é o cara que conserta tudo. E é um homem que, entre os que estavam sentados no Egito, eram todos ou líderes de países, nas cadeiras principais eram líderes de países ou pessoas com grande importância política naquele cenário. O único que não tinha cargo político praticamente era o Jared Kushner, e ele era a peça central. Foi ele quem conseguiu, em 2 horas, tirar toda a celeuma que tinha a respeito do acordo. Ele literalmente fechou o acordo dos dois lados, os dois lados confiaram no plano dele, ele é quem está por trás disso tudo. Agora, eu falei que eu ia falar sobre o acordo de paz. O pessoal colocou o 3 aí, agora eu lembrei que eu estava tentando lembrar qual foi a promessa que eu fiz. Este acordo de paz, que foi assinado no Egito e Israel, que foi confirmado por 4 nações garantidoras, Estados Unidos pelo Israel, Catar, Egito e Turquia pelo Hamas. O que é muito interessante, que quando pega as 3 nações, você vai descobrir que são as 3 nações que deram sustentação ao Hamas nesses 2 anos.
Olha que interessante, uma financeiramente, a outra politicamente, a outra geograficamente. E são as três que o Jared botou para assinar, porque ele sabia exatamente com o que estava lidando. Eu não sei se você viu o discurso dele, mas ele disse que estava com a esposa dele. Ah, uma coisa importante. Casais anticrise. Quantos bilionários existem que estão sempre com a esposa? Quantos líderes políticos existem que viajam com a esposa em todos os lugares? Nenhum, só o Jared Kushner. O segundo bilionário que aparece às vezes com a esposa chama-se Jeff Bezos, mas não é sempre. Nos eventos ele vai com a esposa, mas o único homem de poder atual que você sabe quem é a esposa dele o tempo todo é o Jared Kushner. E isso diz muito a respeito dele, né? Inclusive, até o desclassificaria como candidato a anticristo, porque um dos sinais do homem do pecado de Daniel, capítulo 9, é que ele não tem apreço ao desejo das mulheres. E ele é o cara que parece que ser o único poderoso hoje mundial que tem apreço pelo que a sua esposa faz e diz. Dá lugar a ela. Ela discursou. Ele foi um discurso, eu quero que minha esposa dê algumas palavras. Ninguém faz isso. Nem pastor faz isso. Bota a esposa para falar. É verdade ou é mentira, doutor? Então, tem alguma coisa sobre o Jared Kushner que é bem interessante, que deveria ser levado em conta aí. Agora, voltando. Se esse acordo é o acordo de Daniel 9:27, eu tenho certeza que não. Esse acordo é um acordo entre Israel e Palestina. Mas esse acordo aponta para uma outra profecia que está em Daniel capítulo 10:45. Confirma aí para mim, doutor, se é isso. Daniel 10:45. Enquanto você fala, enquanto eu estou procurando, o Brandon... Não, é 9:45, perdão. O Brandon deu uma acalmada. Nesse período, o Brandon não tem falado nada, né? Falou sim, ele falou que vai ter um terremoto 3 dias depois que se os Estados Unidos assinassem um acordo que dividisse a Palestina e Israel, em 3 dias depois ia vir um terremoto que ia destruir metade dos Estados Unidos. E já passou os 3 dias? Ainda não? Não, mas não foi feito o acordo com a divisão. Ele falou que se dividisse a terra. Esse acordo não divide a terra. Você falou 11:45? Não, é 11, deixa eu ver, é 11:45, eu falei errado, mas é 11:45. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então, é interessante porque o plano e o acordo que o Jared Kushner está fazendo, ele é feito em 20 pontos, mas em 3 fases. A primeira fase é a devolução dos reféns em troca dos prisioneiros. Essa fase está em andamento e está para terminar na hora que devolverem também os mortos, os cadáveres. A segunda fase é a desmilitarização e desocupação do Hamas dos principais pontos palestinos. Mas eu não sei se você sabe e viu essa notícia, está havendo guerra civil na Palestina, porque tem grupos também armados dentro da Palestina que estão se levantando contra o Hamas, estão trocando tiros no norte e no sul da Palestina. Ou seja, o Hamas está tentando retomar o poder e não vai conseguir porque os próprios palestinos armados estão contra o Hamas. Eles não eram uma unanimidade como parecia de fora. Eles mantinham o controle na base da força e do controle dos recursos. Agora que eles não têm esse apoio todo, acho que aqueles grupos que não gostavam deles, que não aceitavam toda a opressão que eles causavam entre os palestinos, estão reagindo a eles. Terceira fase vai ser a implantação depois que estiver, veja, trocados os prisioneiros e o Hamas desmilitarizado, vem a terceira fase, que é a desocupação do perímetro de segurança por Israel para dar lugar a uma força internacional que vai manter a paz daquela região. E aí começa a fase principal, que é a reconstrução. Só que para haver reconstrução, todos os membros do Hamas vão ter que sair da Palestina, vão ser mandados para outros países. Isso faz parte do acordo. Mais uma coisa, aí vai começar a reconstrução do lugar mais moderno, bonito e desenvolvido da história. Aonde? Entre os 2 mares.
que está escrita aí em Isaías, em Daniel 11:45, entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, que é exatamente a faixa de Gaza. Seria muita coincidência. E ele fala tendas palacianas. Ele está falando de lugares de alto luxo. E qual é a promessa do Trump e do Jared para construir um lugar de alto, uma Riviera Palestina? Vai ser o lugar mais bonito do mundo, segundo eles, e mais moderno, com inteligência artificial. É verdade, Gilene. Às vezes eu falo, né, algumas coisas um pouco, eu nem percebo que eu estou usando o sotaque aqui de vez em quando. Mas nós estamos vendo assim essa profecia começar a tomar forma nesse projeto aí. É o mais perto dessa profecia que já chegamos. Só que se você pegar o texto de Daniel 11:45, esse movimento vai acontecer depois que o rei do sul e o rei do norte atacarem o anticristo. Isso não acontece antes. Se você pegar aí, pelo menos cronologicamente no texto, a tenda palaciana vai ser colocada depois de um ataque que o anticristo vai sofrer do sul e do norte, que existem dois reis, que a gente lê o texto, parece que o anticristo vai governar sobre tudo. Isso não está escrito na Bíblia. Em Daniel, ele vai ser muito poderoso, ele vai fazer um acordo com muitas nações, mas grandes reis vão se levantar contra ele. Um chama-se Rei do Sul e outro chama-se Rei do Norte. E esses dois reis vão atacar o anticristo, e ele vai vir com muita ira para destruí-los. E ainda tem um grupo do Oriente que vai vir contra ele também. Então não vai ser uma coisa unânime, mundial, que o anticristo vai ter governo inicialmente. Ele vai começar com o propósito de paz, mas depois vai degringolar para se fazer acima de todos os deuses, e é aí que esses reis vão se levantar, porque, segundo o texto, ele vai se nomear acima de qualquer deus que exista, como se ele fosse o próprio Deus verdadeiro. É claro que alguns dizem assim, mas ainda não tem essa figura no mundo, gente. Lembre-se, o anticristo é um espírito. O homem que vai produzir, o homem que vai carregar esse espírito, ainda não foi, vamos chamar, tomado pelo espírito do anticristo, porque ele vai ser tomado numa tentativa de assassinato, segundo Apocalipse, e o próprio espírito de Satanás vai entrar nele. E aí sim ele vai se tornar o homem mais poderoso da história, depois de Cristo, para se prefigurar esse domínio final. Na realidade, você está falando, está aqui em Isaías 11, no versículo 40, ele diz o seguinte: no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes. Olha só a Jordânia, Edom e Moabe, e as primícias do filho de Amon. Então a Jordânia não vai ser tocada. Uhum. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro, prata, todas as compras do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará suas tendas palacianas, aí que está, entre os mares, quanto o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre eternamente. É muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. Agora, dentro desse contexto, Efraim, né, nós fizemos ali o escatologia bíblica, né, então terminando o liderança antifrágil, né,
Gente, dá tempo de você ainda participar. O zap é esse aí, é o 21 995 31 34 49.